Oi, Renatinha, Bedina, Adriane, TR Acessórios. Renata já ganhou o livro aqui com a gente. Minha senhora. Minha sogra. Alemão. Manu, minha mãe. Oi, mãe. Nunca para, nunca vai parar. Vamos nessa. Dinda entrou. Pessoal que tá aí, ó, aproveita. Compartilha no aviãozinho aí pra galera. Chama o pessoal. Oi, pai. Compartilha aí com todo mundo. Que hoje a aula é boa. Grande Lu, vamos lá, vamos dar início, né? Passou aí 3 minutinhos, o pessoal entrar, aproveita para compartilhar, para a gente ter o maior número de pessoas aqui, para a gente compartilhar esses conhecimentos financeiros. Alguns recadinhos, hoje tem e-book gratuito no final, sobre o nosso tema, reserva de emergência. Temos o sorteio do livro de hoje. Hoje o livro é do mestre Mário Sérgio Cortella, Ética e Vergonha na Cara. Fala sobre alguns comportamentos do nosso dia a dia, né? Que a gente tenta dar ou repassar para os nossos filhos ou para os jovens ao nosso redor, né? A gente fala muito em corrupção, mas às vezes joga um papelzinho no chão, né? Às vezes recebeu o troco a mais e não devolve, e por aí vai, né? Então esse livro aí do Mário Sérgio Cortella e do Clóvis de Barros Filho vai ser sorteado hoje. Ética e Vergonha na Cara. Mas isso é mais para o final da live. O que a gente vai falar hoje? Reserva de emergência, como criar a reserva de emergência e como utilizar a regra 50-30-20, que é uma regra que é muito utilizada para fazer planejamento financeiro. E esses planejamentos financeiros, eles podem ser pessoal ou empresarial, mas hoje a gente vai trabalhar com a parte pessoal, porque muitas pessoas têm problemas com as suas finanças, não sabem planejar, não sabem de onde vem, não sabem para onde vai. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa regra que vai ajudar muito, vai botar nos eixos o seu planejamento, tá certo? Inicialmente, o que é a regra 50-30-20, que hoje a gente vai falar bastante dela, tá? Regra 50-30-20 é você dividir a sua receita, ou seja, os seus recebíveis, tá?
em 3 partes. 50% da sua renda é para custos fixos, para custos do seu dia a dia. Por exemplo, a sua moradia, o seu transporte, sua alimentação, seu plano de saúde, tá? Então são custos essenciais para a sua vivência. 50% da sua renda deve ser utilizado para isso. 30% da sua renda é para ser utilizada para os seus lazer, para os seus luxos, para o seu lazer, para aquele jantar, para aquela compra de uma roupa, de um tênis, de um acessório, enfim. 30% da sua renda você utiliza para os seus luxos, tá? E 20% é a parte talvez mais importante dessa regra, é onde a gente efetivamente muda de perfil, tá? Lembra que a gente falou na aula anterior sobre os 3 perfis, gastador, poupador e investidor? Quando a gente chega no 20% da regra, a gente vai entender qual é o nosso perfil. Se nós somos, tá? Se nós temos o perfil gastador, muito provavelmente estaremos endividados, tá? Se nós temos um perfil poupador, muito provavelmente a gente já vai ter uma reserva de emergência montada ou está montando, tá? E se a gente tem um perfil investidor, a gente não tem dívidas, a gente já tem a reserva de emergência montada e a gente é um investidor da Bolsa de Valores, de fundos de investimento, investindo no exterior, em criptomoedas, em ouro, enfim, tem vários tipos de investimento, daí isso é para uma aula futura, tá? Vou dar um exemplo básico aqui, tá? Para que as pessoas tenham noção de valores. Como que eu vou distribuir a minha renda em 50%, 30% e 20%? Vamos supor que uma pessoa tenha um salário de R$3.000 por mês, tá? 50% da renda, ou seja, R$1.500, ela tem que utilizar, ela tem que cobrir os custos mensais dela com moradia, alimentação, transporte e, se tiver, educação, tá? Então aí 4 itenzinhos básicos para que a gente fortaleça a questão dos 50% da regra. Ah, Bruno, mas eu ganho R$3.000, mas a minha moradia, a minha alimentação, o meu transporte, a minha educação ultrapassa os R$1.500. Aí a gente precisa revisar, precisa rever esses custos que você tem para ver se você não está pagando um aluguel muito caro ou uma prestação muito cara, para ver se não dá para trocar o plano de saúde para o mais barato, mas que tem as mesmas coberturas. Se você não está fazendo compras em exagero, enfim, aí precisa de uma revisão, aí um acompanhamento mais de perto, para que a gente possa saber aonde que está fugindo o dinheiro dentro desses 50%, tá? Seguindo, 30% do meu salário de 3.000, ou seja, R$900, eu utilizo para o meu lazer e para os meus luxos do mês. Então, quer dizer, eu não posso gastar mais do que R$900 no mês, tá? Para com o meu lazer, com o meu luxo, tá? Então, eu quero comprar um tênis de R$1.000, não dá, porque senão vai falhar em algum lugar, vai faltar em algum lugar, tá? Então esses R$900 eles são para uma janta num final de semana, um aniversário, para comprar aquele tênis ou aquela roupa que você está precisando nesse mês, dentro desse perfil, dentro desse percentual, tá? Eu quero fazer um plano de assinatura de celular ou de TV, enfim, tá ali dentro. Isso daí é luxo, tá? Não é obrigação de você não vive sem ele, né? Então, isso não faz parte do custo de 50% lá, que é essencial. A parte dos 20% e a mais importante é R$600 do teu salário vai ser para quitar dívidas, se você tiver dívidas, tá? Se você não tiver dívidas, você vai montar a sua reserva de emergência. Então,
Depois eu já vou falar como funciona o cálculo da reserva de emergência, mas paguei as dívidas, não tenho dívida nenhuma. Vou montar a minha reserva de emergência. 20% do meu salário todo mês vai lá para aquela reserva de emergência, tá? Fiz a minha reserva de emergência, vou começar a investir. Quais os tipos de investimentos? São muitos, tá? Tem a renda variável, que são as bolsas de valores, tem a bolsa de valor aqui no Brasil, tem a bolsa de valor no exterior, né? Americana, tem a Suíça, tem a China, tem fundos de investimento, tem ouro, tem dólar, tá? Tem criptomoeda, tem o Equity Crowdfund, tem vários tipos de investimento na qual a gente vai falar isso numa próxima aula, tá? Então, um salário de 3 mil reais, 1.500, tá? 1.500 é para os seus custos fixos. 900 reais ou 30% é para luxo. E 600 reais ou 20% para quitar dívidas, fazer a reserva de emergência ou investir. Qual é a sequência aqui? Caiu os 3 mil reais na conta, o 20% já tem que estar separado, tá? Porque senão você vai gastar. Então, é como se você criasse uma conta desses 20%, tá? Para você pagar todo mês. E ela tem que ser a primeira a se pagar, tá? Então, caiu os 3 mil na conta, 600 pila, já vou guardar na reserva de emergência, vou quitar a minha dívida ou vou investir. Depois eu faço o pagamento dos boletos ou das contas, transferências, enfim, para quitar o restante. Beleza? Regra 50-30-20, ela é extremamente básica, ela é muito fácil de ser utilizada, tá? Basta ter um planejamento e ter disciplina para cumprir, ok? Falando em disciplina, eu e a Mariana, nós tentamos até uma vez, hoje a gente não faz mais, mas a gente tentou e até achou legal, distribuir, tá, em envelopes, aqueles envelopezinhos de carta branco, os valores de cada conta que você tem no mês. Então você vai colocar lá no envelopezinho, aluguel, e vai colocar lá dentro 600, 700, 800, sei lá quanto que você gasta. Não pode passar dos 600 reais aquilo ali. Alimentação é 1.000 reais por mês, bota lá 1.000 reais. Não pode ultrapassar de 1.000 reais. Assim você vai tendo noção de quanto você gasta e quão rápido esse dinheiro vai, né? E aí você tem maior clareza e também começa a criar disciplina, ou seja, quando você vai pegar o envelope que ele está vazio, você já sabe que dali você não pode tirar mais. E se você mexer nos outros envelopes, não vai funcionar, vai furar em algum lugar, tá? Então, uma dicasinha básica aí para quem quer fazer essa regra funcionar e começar a criar disciplina com isso, compra em qualquer papelaria aí, aqueles envelopezinhos de carta branco, escreve atrás qual é o seu custo e como que você está pagando aquilo ali, deixa dinheirinho dentro e à medida que o mês vai passando, você vai quitando as suas contas. Ah, Bruno, mas eu ganho 3 mil reais e eu não consigo fazer essa regra. Vamos em busca. Renda extra. Hoje você consegue fazer renda extra em casa do seu celular. Basta buscar. Você pode escrever e-books e vender em plataformas digitais como Hotmart, Eduz, Monetize. Cara, a gente precisa buscar. Quero fazer uma renda extra, mas sentadinho no meu sofá assistindo o jogo. Não tem como, tá? Então não vai rolar. Dá para fazer renda extra? Dá. Dá para reduzir custo? Dá. Tem muito custo no teu planejamento aí que é desnecessário ou que é compulsório, tá? E aí a gente precisa revisar. Pô, precisava ter comprado essa roupa agora? 3 perguntinhas básicas. Posso comprar? Devo comprar? O que vai acontecer se eu não comprar? Se essas 3 perguntas, se a última principalmente, o que vai acontecer se eu não comprar? Ah, alguém vai morrer, alguém vai passar mal, eu vou ter um ataque, aí você compra. Se não, camarada, esquece a compra. Outra dica, nunca compre nada na hora. Ah, é uma promoção, estampa vermelha, azul, amarela lá piscando.
chega em casa, converse com a sua esposa, com o seu marido. Com certeza no dia seguinte você vai ter uma outra visão daquela promoção ou daquele custo, tá? Dicasinha aí para a gente conseguir manter o planejamento em dia. Uma dica básica, primeiro de tudo, se você tem dívida, quite ela, tá? Quite ela, esqueça a reserva de emergência, esqueça lazer, tá? Nesse início, quite o que tiver de dívida. Por quê? Dívida gera juros e quanto maior o período para quitar isso, maior vai ser os juros, tá? Então utilize isso para quitar as dívidas e depois você começa a voltar para os seus luxos e depois você começa a pensar na reserva de emergência, beleza? Depois eu vou falar sobre os vilões, mas agora eu queria falar aqui sobre como funciona a reserva de emergência, tá? O que é a reserva de emergência? Eu, Bruno, tá? Utilizo uma reserva de emergência de 6 meses, tá? Já vou explicar por quê. Reserva de emergência, o próprio nome já diz, é para uma emergência. Perdi o emprego, bati o carro, estou com um problema de saúde, preciso fazer uma cirurgia urgente, sei lá, preciso, um familiar está com algum certo problema, o dinheiro está na mão. Reserva de emergência, ela precisa ter 3 pontos principais. O primeiro, ter liquidez. O que é liquidez? Você pode sacar a hora que você quiser. Não é pedir hoje para daqui a 5 dias estar na conta. Não, liquidez é hoje. Se eu quiser ir lá sacar na boca do caixa agora, eu vou. Se eu quiser ir no caixa eletrônico, eu vou. Se eu precisar fazer uma transferência, eu faço. Liquidez, primeiro ponto. Segundo ponto, não ligue tanto para a rentabilidade. Tá? Existem vários lugares que você pode colocar sua reserva de emergência. Exemplo, corretoras, tá? Corretoras que tenham CDB, por exemplo, Rico, Clear, esqueci o nome da outra, BTG, tá? Tem várias corretoras que você pode deixar lá o seu dinheirinho no CDB rendendo o suficiente, tá? Acima da inflação, para que o seu dinheiro não perca poder de compra, mas tem liquidez. Último ponto, tá? Último ponto. No mínimo 3 meses, no máximo 6 meses do seu custo mensal. O que é isso? Nós estávamos falando aqui sobre um salário de 3 mil, tal, tem um custo. Se você perdesse o emprego hoje, por quanto tempo você manteria o seu padrão de vida atual, sem cortar nada? Isso é reserva de emergência, tá? E essa reserva de emergência normalmente é de 3 a 6 meses. Então, se eu tenho um custo fixo de 3 mil reais, eu preciso ter no mínimo 9, no máximo 18 mil reais como reserva de emergência. Fazendo os cálculos pelo aquele exemplo que eu dei, 600 reais por mês, em 12, fazer a conta aí me ajuda, em 1 ano e meio teríamos, em 2 anos teríamos basicamente 8, 10, me perdi aqui, ó, já a cabeça já foi, não fiz a conta antes, me ferrei. Em média 2 anos a 2 anos e meio para você ter os 18 mil reais, que é a reserva de emergência de 6 meses, tá bom? Mínimo 3, máximo 6 meses de custo para manter o seu padrão de vida, caso você perca o emprego ou caso você perca a renda. Liquidez e facilidade na hora de retirar numa corretora ou num banco. Eu utilizo o banco digital, não utilizo mais banco físico, tá? Porque tem uns vilões no banco físico que eu já vou falar agora, que é o que? Custos ou despesas invisíveis, ocultas. A gente acha que não tem, mas está sempre pagando. Taxas de manutenção de conta corrente. Faça uma conta básica aí, quanto que o seu banco, bancos tradicionais, tá? Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa. Esses são os bancos tradicionais, tá? Os bancos físicos, que têm agência física.
mais ou menos aí 20 a 25 reais por mês. Num ano, 300 reais, tá? Invisível, tá ali, você nem coloca você nem coloca no seu planejamento, tá? Mas está pagando essas taxas. Então, 300 reais por ano você paga para manter a sua conta corrente ativa, enquanto que os bancos digitais hoje não cobram nada, tá? Taxas de cartão de crédito, anuidade, bancos digitais também não cobram. Banco tradicional mantém lá a sua taxinha de 30 reais por ano, sei lá, às vezes até 100 reais por ano, tá? Mais um custo ou uma despesa invisível que a gente paga aí no decorrer do ano e nem percebe. Taxas de transferência, bancos tradicionais cobram aí em média 10, 12 reais para transferir dinheiro para outros bancos, tá? Só não cobram para transferir entre as agências do mesmo banco, tá? Então taxas de TED, DOC aí, normalmente 10 a 12 reais por DOC, por transferência que você faça, tá? É um custo que você provavelmente não coloca no seu planejamento. Quando você tem um carro, você nunca e dificilmente, tá? As pessoas colocam lavação, seguro, estacionamento, multa de trânsito, gasolina, manutenção, IPVA, troca de óleo e manutenção, cara, pneu. Dificilmente alguém compra um carro e diz, ah não, o custo de fato vai ser, a parcela é R$1.000, mas o meu custo mensal vai ser 1.300. Por quê? Eu já tenho que estar preparado para o IPVA, para o seguro, para o licenciamento, para lavação, para manutenção, para gasolina, etc. Tá? Então as pessoas normalmente olham, a parcela cabe no meu bolso, então vou comprar. E esquece a manutenção, aqueles custos ocultos que a gente não consegue depois dar conta. E aí vai enrolando bola de neve, estoura o planejamento. Tá? E os juros ou multas por atraso de alguma conta. Tá? Às vezes o cara esquece lá, putz, hoje era dia de pagar a conta, passou batido, amanhã é 2 pila, e aí junta 2 pila no mês, 2 pila por dia, no final do mês 30 a 60 reais pagos a mais sem necessidade. Se você for botar na ponta do lápis, num ano aí você paga no mínimo uma prestação de um mês de um carro, tá? Como custo invisível. Vale a pena ficar ligado nisso aí, tá? Lembrando que na aula anterior eu dei uma planilha para controle pessoal, ali onde diz receita da esposa ou do marido, tem lá os custos fixos, tem lá custos essenciais, custos não essenciais. Boa noite, Pablão, tudo certo, cara? Tem também, tá? Investimentos. Então, a gente tem também a reserva de emergência, tá? Então, aquela planilha é bem completa. Existem alguns aplicativos, para quem gosta de celular aí, existem alguns aplicativos que fazem esse controle de orçamento financeiro, tá? Tem o Guia Bolso, que é bem interessante, tem o Mobilis, que é muito falado, muito divulgado, tem o Organize, enfim, tem vários aí que fazem inclusive integração com o extrato bancário. Você pode bater foto dos boletos e deixar guardado na nuvem, cara, tem um monte de coisa. Então não tem mais como dizer que não consegue fazer um planejamento, que não consegue ter uma organização financeira. Não é possível mais que isso aconteça, tá? Aplicativos gratuitos, tem a planilha que eu já mandei, depois eu vou mandar mais um e-book sobre como fazer a reserva. Então, a gente tem informação, falta disciplina e vontade de querer mudar. Uma dica aqui agora, nada a ver com finanças, mas de coaching, é o seguinte: não coloque os seus desejos diários na frente do seu desejo de vida, tá? É só uma geladinha, é só um lanche, é só uma pizza, é só uma roupa, é só um tênis, cara. É necessário? Não.
vai fazer diferença lá na frente quando você tiver a liberdade financeira. Quando os seus rendimentos dos seus investimentos pagarem todas as suas contas sem você precisar trabalhar. E aí você pode comprar o que você quiser, quanto você quiser. Então a ideia é não trocar o desejo do futuro pelo desejo que nós temos agora. Tá? Essa é a grande dica. Por isso que a gente não tem disciplina, porque a gente sempre fala assim, é só dessa vez, é só dessa vez, é só dessa vez. E a gente sempre vai se enganando. Né? Então pense lá na frente, no futuro que você quer, com a liberdade que você quer, seja ela financeira, geográfica, de tempo, não importa, mas pense lá na frente, não pense somente nos desejos de agora, porque senão você não vai conseguir prosperar. Beleza? Agora vou passar aqui uma dica que eu penso que muita gente tem esse problema, eu tinha esse problema, tá? Que é cuidar do cartão de crédito. 96% das pessoas, 96%, segundo o IBGE, não sabem controlar o cartão de crédito. Não sabem controlar o cartão de crédito, tá? Vira uma bola de neve, tá? Muitas vezes não paga o valor integral, muitas vezes faz parcelas desnecessárias, paga juros, e aí a bola de neve se transforma em algo que você não consegue pagar nem se você trabalhar 2 meses seguidos, tá? Então eu vou dar umas dicas aqui de como utilizar o cartão de crédito e quando utilizar o cartão de crédito é benéfico ou não, tá? Primeiro de tudo, principal, estipule um limite para você utilizar por mês. Limite de cartão de crédito não é o que você tem, é o que você pode pagar. Eu tenho um limite lá de 10 mil. Tu ganha 10 mil por mês? Não, então tu não tem o limite de 10 mil. Tu tem o limite de quanto você ganha, tá? Quanto você pode pagar por mês. Cartão de crédito é o juros mais alto do planeta, tá? Gira em torno de 300% no ano. Então assim, se você não pagar a fatura cheia, camarada, esquece, a bola de neve está feita. Só um mês já é suficiente para você pagar quase 2 faturas no mês seguinte. Então estipule um limite, tá, de gasto com cartão de crédito mensal. Depois, calcule as parcelas que você ainda tem a pagar. Por exemplo, fiz uma compra hoje de R$1.000. Vou pagar em 4 vezes de 250. Então, eu ainda não paguei R$1.000. Eu vou ter que pagar uma hora, vou ter que pagar no mês que vem, no outro mês e no outro mês. Então, quando eu receber esse dinheiro, quando eu tiver que pagar, tá? Eu já não vou receber mais R$3.000, como eu falei no exemplo. Eu só vou receber 2.750, porque 250 eu já vou ter que pagar naquela parcela. Então, saber o quanto você tem que pagar das parcelas que ainda vão vencer, tem que estar no seu planejamento. Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Cartão de crédito, o planejamento do seu cartão de crédito, ele tem que estar integrado com a sua planilha lá de receita, despesa e custo e tal. Eu sugiro incluir ela dentro dos luxos. Então, quer dizer, se eu posso gastar só R$900 de luxo, eu só posso gastar X reais do cartão para luxo. Deu para entender? Então, o cartão de crédito ele é um luxo, tá? Ele é um luxo. Então, você tem que colocar dentro dos 30% da regra 50-30-20, porque você vai utilizar o cartão para alguns luxos, tá? Então, o Márcio está dando uma dica aqui, nunca vá ao mercado com fome e com sede, porque o gasto vai ser maior. Verdade, tá? Agora eu vou dar dicas para quando vale a pena comprar parcelado. Quando vale a pena comprar parcelado no cartão de crédito, Bruno? Quando não tem juros, 10 vezes sem juros, 5 vezes sem juros. E, obviamente, quando a parcela cabe no seu bolso, né? Cabe no seu orçamento, não é nem no seu bolso, é no seu orçamento. Então, parcelei em 5 vezes sem juros. Boa!
coube no meu orçamento, já estava lá dentro da parte de luxos. Boa também. E não extrapolando o limite que você se deu no cartão. Ok? Compras parceladas sem juros, não extrapolar o planejamento mensal e não extrapolar o limite que você deu para utilizar o cartão. 3 dicasinhas básicas. E se o seu cartão te dá milhas, ou te dá cashback, ou te dá, use dentro dessas dicas, ok? Porque aí de vez em quando o cashback volta, você comprou R$100, vai ganhar R$1 de volta. Você comprou R$100, vai ganhar 5 milhas, e aí depois você utiliza para viagens, enfim. Essa é a questão do cartão de crédito, cara. Você precisa cuidar das parcelas que tem a vencer, você precisa estipular um limite para utilizar ele mensalmente, você precisa entender quando que ele é benéfico para você. Quando ele te dá milhas, quando ele te dá cashback, quando você pode comprar sem juros e cabe dentro do seu orçamento, tá? Muitas pessoas entendem que o cartão de crédito é uma extensão da sua receita. Não é, tá? O salário que você recebe é o que você recebe. O cartão não é extensão, o cartão nada mais é do que uma possibilidade de pagar lá na frente. Só isso. Mas mesmo assim você vai ter que pagar. Você vai ter que se planejar para pagar. Beleza? Então, galera, hoje foi uma aula de dicas financeiras, de dica de planejamento financeiro, tá? Para quem chegou agora e ainda não está ciente, manda um direct para mim que eu vou enviar a planilha. Manda pedindo a planilha, tá? Que eu já vou mandar a planilha e o e-book de hoje, que é como montar a sua reserva de emergência. Como montar, quais os valores que você precisa ter, como calcular o quanto você precisa ter de reserva de emergência, tá? Um e-book prático, simples, se eu não me engano são 12 páginas, 13 páginas, bem tranquilo, tá? Como montar a reserva de emergência. Quem ainda não tem a planilha, tá, de planejamento mensal que eu utilizo, manda um direct para mim, pede a planilha, vamos planejar isso aí, vamos deixar o financeiro redondinho, com certeza você vai prosperar financeiramente, tá? Vai quitar suas dívidas no prazo, vai eliminar os juros, vai montar sua reserva de emergência e nós vamos conseguir mudar o perfil de gastador ou poupador para investidor. Investidor é quem tem renda passiva. O que é renda passiva? Renda que você não faz força, renda que você não trabalha, renda que você não precisa trabalhar para poder receber. E isso é para uma próxima aula. Então, para quem chegou agora, essa é a segunda aula da esfera de finanças. A primeira nós falamos sobre os perfis financeiros. Nessa segunda nós falamos sobre como montar uma reserva de emergência e como utilizar a regra 50-30-20 para organizar e planejar o seu financeiro. As duas próximas aulas, como ter renda recorrente e como investir, tá? Na Bolsa de Valores. Então, essas são as duas próximas aulas de finanças. Nós temos também a parte na quinta-feira, todas as quintas-feiras, de desenvolvimento pessoal, como criar hábitos, como parar de procrastinar, como ter e aumentar o seu foco, dicas de livros e influenciadores que possuem resultados que a gente quer ter, e aí a gente vai passar isso aí nos próximos dias, referente ao mês do conhecimento. Lembrando, livro de hoje, Ética e Vergonha na Cara, do mestre Mário Sérgio Cortella, junto com Clóvis de Barros Filho, sobre alguns comportamentos do nosso dia a dia, tá? A respeito de ética, a respeito de corrupção, e vale muito a pena ler, um excelente livro, mestre Cortella sempre trazendo reflexões super interessantes. E
tem o gratuito de reserva de emergência. Quem quiser, manda aquele direct para mim, tá? Pedindo o e-book, eu vou mandar por e-mail para vocês. Eu sempre mando um brindezinho a mais, né? E hoje vai ter um brinde bacana também, tá? Reserva de emergência, regra 50-30-20. Vamos planejar, vamos fazer um 2021 muito próspero, tá? Vamos tirar as dívidas do nosso planejamento, vamos mudar o nosso perfil, trocar o gastador. Não existe gastador para quem quer prosperar. Ou a gente poupa ou a gente investe. Então vamos para cima, vamos fazer um 2021 diferente e próspero, tá bom? Logo daqui a pouco não, daqui a pouco eu vou colocar aquela enquetezinha básica sobre o nosso livro. Então, ó, quem fica ligado aí, vamos acertar o nome do livro, galera, tá? Vou repetir, Ética e Vergonha, cara. Daqui a pouco eu vou mandar a enquetezinha. Quem acertar vai estar participando do sorteio do livro do mestre Mário Sérgio Cortella. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Gratidão por compartilhar comigo esses conhecimentos, esses ensinamentos. Qualquer dúvida me chama no direct, manda um e-mailzinho, WhatsApp e nos vemos na quinta-feira às 21h09. E o tema de quinta-feira é: eu quero parar de procrastinar. Se você também procrastina, vem comigo quinta-feira 21h09. Forte abraço, até quinta.